Se um extraterrestre estuviera entre nós outros disfrazado de humano, estaríamos preparados para librar uma guerra contra eles? Para o resumen de la película de hoy, cobriremos uma película de ação y ciência ficção de Coreia del Sur llamada Parasite de Grey. Alerta de spoilers, ten cuidado. La película começou em uma rave donde uma mulher está DJando y poniendo música EDM para uma multitud animada. Una de las orbes alienígenas aterriza em el balcão, abriendo-se para revelar um misterioso parásito gris. Se escapa entre bastidores e infecta ao hermano del DJ, tomando control de él. Una vez que gana control, el caos instala quando o homem infectado se transforma em uma criatura de tentáculos, desatando uma massacre em la rave. Luego conocemos a nuestra protagonista, Suin, quem trabalha em uma caja registradora lidando com clientes cada dia. Uma tarde, um cliente particularmente grosseiro la sigue a casa y la ataca com um cochilo. Suin intenta escapar pero se desploma em el suelo indefensa. Justo entonces, uma esfera estranha cai cerca. Mientras o atacante, Lee Kyung-chun, continua su assalto, de repente encontra um destino horrible. De la nada, é partido a la mitad por uma fuerza invisible. Resulta que Lee Kyung-chun tinha um historial de comportamento violento y luchaba com uma enfermedade mental. En la estação de policía, los detectives estão desconcertados por la muerte extraña de Lee Kyung-chun. Ha sido partido a la mitad pero no hay una explicación clara de cómo sucedió. Suin, la mujer a la que atacó, milagrosamente sobrevive com solo cicatrices como evidencia de sus heridas. Quando despierta em el hospital, parece estar completamente curada, pero algo estranho lhe está sucediendo, como lo revelan los flashbacks de ela retorciendo-se de dolor la noche del ataque. Pasan los meses y conocemos a Kang-woo, um membro de la pandilla Magna. Le asigna eliminar ao líder de la pandilla rival, Yong Dong-po. Armado com um cochilo, Seo Kang-woo entra a um clube donde está seu objetivo. Sin embargo, su planceio mal y se vê forzado a huir antes de levar a cabo o asesinato. Después de la misión falida, Kang-woo decide esconder-se, desconecta su teléfono y regresa a su casa rural. Sua hermana, Kyung-hee, está actuando de maneira estranha, especialmente com respeito a sua hermana menor, Jin-hee, a quem disse cuidar pero no dá detalhes claros. Sin embargo, Kang-woo descobre o teléfono de Jin-hee em el cajón de la cómoda, junto com o volante para la reunião de oração revival de la iglesia Saengin. Esta conexão sugere que los parásitos estão formando um culto. Pouco depois, los parásitos atraem a um homem desprevenido que contratou a uma escorte a um edifício abandonado. Se revelam com a intenção de hacerle dano, pero guardias armados lega inesperadamente, desencadenando uma feroz batalha. Apesar de la imensa fuerza de los parásitos, los guardias bien entrenados logran dominarlos, levando a uma peleia feroz em el almacén. Se revela que los parásitos podem detectar-se entre si mediante um zumbido em sus oídos. Tras el caos, Cho Jun-kyun, la líder de la operação, evalúa las consequências. Reconoce que los parásitos estão coordenando suas atividades. Ao irrumpir em uma habitação cerrada, descobrem restos horríveis y símbolos que los vinculam a la misteriosa iglesia. Mientras tanto, Suin reanuda sua rotina normal em el trabalho, com suas cicatrices desvaneciendo-se lentamente. Se mantém em contato com o detetive Shumi, o investigador asignado a seu caso. Sin embargo, Suin comienza a experimentar sucesos peculiares debido ao parásito dentro de ela. Sus oídos zumbam com sinais de advertência y percibe a gente a seu alrededor de maneira diferente. De repente, se convierte em um objetivo para los parásitos, que se comunicam entre si para rodeá-la. Una noche, entre eles está Kyung-hee, quem identifica a Suin como um parásito y lhe entrega um volante para la iglesia, urgiendo-la que la visite. Mientras Kang-woo escucha la conversação, o parásito de Suin detecta sua presença y lo confronta, amenazando-lo com uma muerte dolorosa. O parásito coerciona a Kang-woo para que coopere. Mais tarde, quando Suin despierta, Kang-woo lhe explica lo que passou. Le disse que o parásito alienígena, que é como um gusano bebê, entrou em seu corpo y arreglou suas heridas em lugar de comer-se seu cérebro. Assim que agora Suin é como dos personas diferentes, uma normal y uma mutante estranha debido ao parásito. Kang-woo lhe disse a Suin lo que o parásito quiere y luego regresa a casa, dizendo a Suin para que lo piense todo. Suin vuelve a casa sintiendo-se confundida y escribe em seu diário, questionando se realmente há alguém mais dentro de seu corpo. De repente, pierde la noção del tiempo y quando despierta, encuentra que o parásito ha respondido a sua pergunta:
confirma que si hay otra presencia dentro de su cuerpo y se ofrece a explicar su situación furter. El parásito le dice a Swin que haga cualquier pregunta que tenga y él dará respuestas. Esta situação é diferente de lo que Swin ha visto em películas ou anime donde los parásitos são seres sensibles. Sin embargo, por ahora, comunicar-se através do diário parece funcionar. O parásito explica que solo pode tomar control de su cuerpo por hasta 15 minutos cada dia y durante esse tempo la protegerá a toda costa. Sui necessita ser cautelosa porque se outros parásitos como o suyo descubrem que é uma mutante, poderiam tentar hacerle dano. Ela também tiene vídeo do parásito em seu teléfono como prueba de sua existência em sua relação única. Em la ciudad, uma fuerza de tarefa especial de Seul lega com escâneres de alta tecnologia para buscar infestações de parásitos. Las medidas de seguridade se refuerzam, indicando que a situação seria. Liderados por Junho Kyun, la fuerza de tarefa está determinada a erradicar a los parásitos y Swin pronto poderia estar em sua mira. Durante uma sessão informativa, discutem la amenaza de los Boris Snatchers y la urgência de su misión. Junho Kyun enfatiza la importância de erradicar a los parásitos, que han aparecido worldwide pero actualmente sem foco em Coreia. Enfatiza la necessidade de destruir los corazones de los parásitos por completo para eliminá-los. Se revela que las armas estándar no bastarão para esta tarefa. La fuerza de tarefa cautelosa sobre compartilhar informação com los medios para evitar o pânico y assegurar o controle sobre la situação. Necessitam armas poderosas como escopetas ou cuchillos especiais para derrotar a los parásitos. Añadiendo a esto, tienen método único para examinar a indivíduos sospechosos de infestação. Todo lo que necessita hacer é arrancar cabelo, o qual deveria desintegrar-se se a persona é parásito. Luego vemos ao detetive Shumi empezar a sospechar de Swin, añadiendo tensão. Mientras tanto, se revela que o esposo de Junho Kyun ha sido infectado por el parásito. Ela lo usa como sensor debido a sua audição melhorada, manteniendo-lo vivo para localizar reuniões de parásitos. Esta estratégia le ajudou a descobrir a los parásitos em o edifício de apartamentos que vimos. Kang-woo vende relógio para obter algo de dinheiro de uma tienda que compra coisas que la gente não quer. Luego decide usar parte de esse dinheiro para tentar desbloquear o telefone de sua irmã. Realmente quer ver se ela lhe deixou mensagem. Pero Kang-woo também está em problemas. Os tipos malos de antes, la pandilla Yongdong-po, todavia lo busca. Aunque descubre que Jin-hee amou a seu amigo, Ki-sok, Kang-woo tiene que deixar de buscar y escapar. Ao começar a ir-se, se dá conta de que lo han visto. Kang-woo salta sobre uma motocicleta y se aleja a toda velocidade em uma escena de persecução realmente intensa. Depois de essa intensa persecução, Kang-woo logra escapar y vê a Almuelia encontrar-se com seu amigo, Ki-sok. Hablan sobre lo grave que está la situação com la pandilla Yongdong-po y planea ver-se outra vez mais tarde a las 9 horas da noite para discutirlo mais. Kang-woo também está determinado a encontrar a Jin-hee a hora que sabe que amou a seu amigo Ki-sok. Mientras tanto, Junho Kyun lega ao trabalho y se surpreende quando o oficial local entusiasta lamado Won-shik se lhe acerca. É gran admirador de seu trabalho y quer unir-se ao equipo de tarefa. Junho Kyun acepta ajudá-lo a entrar se ele ajuda a rastrear alguns de los parásitos, incluso le firma su libro. Pero quando se muestra su escritório, vemos que o caso de Swin é uno de los que pronto investigará. Shumin, sintiendo-se simpático hacia Swin, decide visitá-la mientras está em el trabalho. Está determinado a descobrir a verdade sobre ela, assim que lhe arranca cabelo durante descanso. Surpreendentemente, o cabelo não se desintegra como deveria se ela fuera parásito. Sin embargo, Swin se experimenta esse zumbido estranho em seus ouvidos quando o Chico pasa, indicando que ele poderia ser uno de los parásitos. Antes de que Shumin se vaya, le dá a Swin lavero. Esa noche, la hermana de Kang-woo, Kyung-hee, lega a recoger a Swin y se dirigem juntas a la iglesia. O pastor quer conhecer a Swin porque pode imitar a los humanos, sem saber que em realidade é uma mutante. Legam a la iglesia Saegen, pero Kang-woo também está ali, observando desde la distância y grabando todo com seu teléfono. Mientras Kang-woo ignora la solicitud de Ki-sok de reunir-se, decide echar um vistazo mais de cerca alrededor de la iglesia. Para seu horror, descobre vários cadáveres envueltos em cobertizo cercano. Justo quando investiga mais, parásito aparece y comienza a buscar em el área, forzando a Kang-woo a esconder-se y mover-se com cuidado para evitar ser visto. Em sua búsqueda, se encontra com o cuerpo de sua hermanita entre las víctimas, lo que lo abruma de dolor,
haciendo que le sea difícil controlar sus emociones. Mientras tanto, dentro de la iglesia, Suin aprende de los parásitos que su propósito en la tierra es controlar y finalmente eliminar a la humanidad. Se pintam como víctimas, afirmando que estão sendo casados por Junho Kyun y usados como herramientas para levar a cabo sua agenda. Segundo el pastor, los parásitos são incapazes de tener bebés, así que estão desesperados por sobrevivir. La reunião es interrompida quando Kang-Vo, consumido por la ira, decide atacar ao parásito em el cobertizo. Desafortunadamente, esto alerta a los otros parásitos en la iglesia y comienza a casarlo. Mientras las tensiones aumenta, la pandilla Yongdong-po lega y captura a Kang-Vo en el bosque, pero como hay parásitos detrás de ellos, terminan siendo asesinados por los alienígenas. Kang-Vo logra escapar del caos y Suin lo ayuda a alejarse del peligro. Se encuentran con Ki-sok en una gasolinera y se alejan rapidamente en auto. Pero las cosas dan un giro cuando Kang-Vo descubre que Ki-sok lo ha traicionado para salvarse a sí mismo. Una pelea estala entre ellos mientras conducen, pero são interrompidos quando um parásito aterriza em su parabrisas y los ataca. Durante esto, el parásito de Suin entra em ação para defenderlos, lidem a uma batalha caótica em la carretera. Mientras tanto, Kang-Vo se encontra em uma situação perigosa mientras su auto se balancea ao borde de um acantilado. Ki-sok, todavia vivo, revela que Kang-Vo ha sido tendido uma trampa por Jeondu, su ex-líder, y que Kang-Vo está destinado a morir. Resulta que toda a missão foi uma trampa orquestada para terminar com a vida de Kang-Vo. Justo quando Ki-sok perde o conhecimento y Kang-Vo está em peligro, Suin viene a rescatarlo. Elimina los parásitos que los amenazan y regresa a su estado normal. Sin embargo, Junho Kyun, la jefa del equipo de tarefa, nota o arquivo de Suin em su escritório, señalando que se está acercando a descobrir la verdade sobre Suin. Em um flashback, Junho Kyun vê a buscar su recibo de compras pero deja a su esposo solo em el auto. Durante este tempo, um parásito cai sobre su auto e infecta a su esposo. Quando Junho Kyun regresa, encontra o caos instalando em el centro comercial mientras su esposo, ahora bajo el control del parásito, causa estragos. Ataca a Junho Kyun, cortando-lhe la oreja, pero ela logra escapar, rescatando a um ninho em el camino. Para contener a su esposo infectado, Junho Kyun lo encierra em uma bodega. Abrumada por el dolor, pasa la noche afuera, com lágrimas corriendo por su rostro mientras acepta la situação. Apesar de su pena, toma ação decisiva para proteger a outros de la amenaza planteada por la infecção de su esposo. Em el presente, Kang-Vo y Suin encontram refúgio em um motel. Kang-Vo sugere que vá a las autoridades y exponga a la iglesia Saejin, esperando que eso lo salve. Suin, sin embargo, confia em Shumin, um oficial de polícia que la ayudó a escapar de su padre abusivo em el pasado. Kang-Vo está determinado a seguir luchando, impulsado por las pérdidas que ha sufrido. Suin se desculpa com Kang-Vo, insinuando um conflicto mais profundo dentro de si mesma. Decidem lamar a Shumin e informar-lhe sobre los monstruos. Shumin, vacilante em involucrar a las autoridades, decide manejar la situação personalmente. Actualiza a Junho Kyun sobre Suin y la iglesia. Apesar de suas preocupações, Shumin le assegura que todo está bajo control. La fuerza de tarefa se moviliza para atacar la iglesia, pero ao llegar encuentra o lugar desierto excepto por uma dispensa lena de partes de cuerpos. Los parásitos parecem haber-se desvanecido, dejando atrás o mistério escalofriante. Em la iglesia, la fuerza de tarefa encontra o símbolo familiar em las paredes, confirmando sua conexão com los parásitos. Shumin descubre laves em el suelo, que reconhece como pertenecientes a Suin. Apesar de las suspeitas de Junho Kyun, decide guardar-se esta informação para proteger a Suin. Mientras tanto, em la estação, o equipo se entera del descobrimento de mais de 500 partes de cuerpos em el almacém. Deducem que era um lugar de reunião para um grande número de parásitos. El pastor, Kwon Yonju, surge como o principal suspechoso. Shumin, sentindo-se incômodo depois de encontrar las laves de Suin, intenta actuar normal, pero Junho Kyun siente que algo anda mal. Mientras tanto, los parásitos recebem notícias sobre Kang-Vo y la muerte de uno de los suyos. Tristemente, resulta que Wonshik em realidade está trabalhando para los parásitos. Recebe um cochilo especial hecho de material fuerte similar a sus tentáculos. Su tarefa é se matar ao perro de casa usando este cochilo, haciendo que pareça obra de um parásito quando em realidade é obra de Wonshik. Por outro lado, Shumin lama a Suin y concierta uma reunião em el parque de atracciones Changxiong em 30 minutos.
Sin que eu lo sepa, Junho que decide seguir-lo y hace que alguém lo vigile. Shumin se encontra com Suin y le devuelve sus laves, mencionando la iglesia. Quiere saber se está em peligro y le urge que diga la verdad. Justo quando habla, Junho que lega com el perro de casa, activando el sensor Y causando caos. Kang-Vo y Sui no tienen mais opção que correr y esconder-se em el parque temático mientras mais soldados lega. Sui, bajo el control del parásito, ataca a Junho que e intenta escapar, pero rapidamente está rodeada por soldados. Mientras tanto, Won-Shik se queda atrás y espera mientras los outros se apresura. Apunala repetidamente ao perro de casa, deixando-lo malherido. Kang-Vo é esse testigo de esta traição desde la distância, viendo la perfídia de Won-Shik de primeira mano. Suin se desploma y Shumi intenta urgentemente conseguir-lhe ajuda médica. Sin embargo, los outros oficiales se niega, creyendo que ela é parásito. Junho que lega y toma o casco gris de seu defunto esposo, manchado de sangue, y se lo pone em la cabeça a Suin. Suin está em defensa para resistir mientras se la leva, aparentemente sem forma de escapar. Junho que está consumida por la ira y acusa a Suin de ser parásito. Sin embargo, después de realizar pruebas, Shumi insiste em decir la verdade a toda la fuerza policial. De mala gana, admitem que Suin não muestra sinais de ter parásito dentro de ela actualmente. Suin permanece em coma y no representa uma ameaça para Nadie. Apesar de esto, las autoridades decidem que é hora de actuar e informar ao público sobre a ameaça de los parásitos para recuperar o control. É sorprendente que estes ataques de parásitos, como o del supermercado y la rave de EDM, não haya recebido mais atenção. Se revela que Suin será trasladada à la sede para exame detalhado para confirmar se realmente está livre de parásitos. Junho que está ao frente de la operação, lo que a nadie mucha atenção. Por outro lado, a los oficiales em Namil se les disse que cooperem plenamente com el Tingray, lo que no les sienta bem a Shumi, e a que no parece feliz ao respecto. Mientras tanto, conocemos a Hyde, quien habla com Suin em su subconsciente, tienen una charla em este espacio único, e a que Hyde siente que é uma rara oportunidade para que hablen sem nenhuma interferência. Hyde guia a Suin através de recuerdos de su pasado, mostrando-lhe o dia em que valentemente reportou a su padre a la policía después de que él la lastimó. Foi uma decisão difícil y Suin enfrentou reações negativas de la sociedade, sendo tratada como monstruo por hablar. Esta experiência la deixou sintiendo-se aislada y marginada, por lo que é tan reservada y se mantém a si mesma, trabalhando em la tienda. Suin também recuerda encontro doloroso com sua madre biológica, quien cruelmente la comparou com o bicho y essencialmente la abandonou, eligiendo a sua nova família sobre Suin. Este recuerdo arroja luz sobre por que Suin recebeu dinheiro de sua madre biológica y le dijeron que nunca regresara. Shumin se entera de la participação de Kang-Vo com las pandilas y sus problemas recientes em el área. Preocupado de que Kang-Vo pueda desaparecer outra vez, Shumin saiu a encontrar-se com ele antes de que pueda deixar la ciudad. Kang-Vo, frustrado por la falta de notícias sobre o parásito, planea tomar o autobús fuera de la ciudad, pero é interceptado por Shumin mientras conducem. Kang-Vo revela que Won-Shik é quem matou ao perro de casa. Impactado por esta revelação, Shumin pressiona para obter mais detalhes sobre a conexão de Kang-Vo com Suin y o papel protector de Hyde. Ao dar-se conta de la urgência de la situação, Shumin se resolve a rescatar a Suin y promete proteger a Kang-Vo também. Enfrentado a uma eleição difícil, Kang-Vo cobardemente opta por alejar-se, eligindo o caminho mais seguro. Sin embargo, las palavras de Shumin calam hondo, lamando a Kang-Vo cobarde y recordando-lhe suas ações pasadas. Después de oír esto, Kang-Vo se estremece por la dura verdade y se dá conta de que necessita encontrar el coragem para levantar-se y hacer lo correcto. Com uma determinação renovada, Kang-Vo acede a ajudar a Shumin com el play. Mientras tanto, Won-Shik contacta ao pastor y lo actualiza sobre o traslado y la participação do equipo de tarefa. Agora, com los parásitos acercando-se, Shumin asigna a Kang-Vo la arriesgada tarefa de infiltrar-se em la estação de polícia, donde deve disfrazar-se como membro do equipo de traslado de élite. Mientras tanto, las tensiones aumentam entre Won-Shik y Shumin durante sua viagem juntos. Hablan sobre la iglesia, revelando que no están de acuerdo, añadiendo a esto. Las cosas salen mal durante o traslado de Suin. Há um acidente em la autopista y de repente los parásitos ataca. Apesar de los esfuerzos para combatirlos, los parásitos los superam em número.
O caminhão que leva a Suin se detiene debido ao caos, dando-lhe a Kang-Vou a oportunidade de liberá-la. Em meio de la confusão, Kang-Vou logra desbloquear las restrições de Suin. Sin embargo, Junho-Kyun interviene para evitar que escapem. Pero Kang-Vou exitosamente removió o casco gris de Suin, liberando-la de seu estado de coma. La conversação entre Suin y Hyde conclui com o parásito animando a Suin, recordando-lhe que nunca ha estado realmente sola. Juntas, dijan la escena com Shumi observando desde la distância. O y Wonshik lo siguen, pero Wonshik siente que Shumi está sobre él. Wonshik leva a Shumi ao escondite y revela su lealtad a los parásitos. Expresa su frustración con ser manipulado y sugiere abrir la puerta para dejar entrar a los parásitos. Sin embargo, las cosas tomam um giro mortal quando o pastor lega, incitando a Shumi a disparar-lhe em retaliação. O parásito dentro do pastor ataca a Shumi, infectando-lo. Sui lega justo a tiempo para presenciar esto y cinzarza em uma feroz batalha com Shumi, ahora controlado por el parásito. Apesar de sus esfuerzos, la pelea lega a um ponto muerto, especialmente com la amenaza adicional do parásito do pastor ahora dentro de Shumi. Mientras tanto, Kang-Vou lega a la escena y logra escapar com Sui, pero Shumi sigue vivo y representa uma amenaza continua, planeando su próximo movimento com los parásitos. Em um comovedor flashback, profundizamos em o passado de Kang-Vou, sua hermana menor, Jin-Hee, lo idólatra y cree que eu está em Seul cuidando-la. Ela lama Ki-Sok para ver se eu sabe onde está seu hermano, pero eu não sabe. Quando ela regresa a casa, vê ao pastor Y a Keon-Hee esperando afuera. Jin-Hee está determinada a conseguir ajuda para sua hermana maior, pero Keon-Hee y o pastor não estão de acordo. Tristemente, la terquedad de Jin-Hee leva a sua muerte. Su último acto é lamar a Kang-Vou para pedir ajuda antes de ser assassinada. Em el presente, Kang-Vou contacta Ki-Sok, quien ha huido a Jinia. Apesar de la tensão entre elos, Ki-Sok accede a proporcionar sua direção y código de acceso para que Kang-Vou se una a él para esconder-se. Mientras tanto, Suin lidia com o dolor abrumador por Jin-Hee, la única persona que sempre la protegió. Com la realização de que o Shumin que conhecia se ha ido y el nuevo está bajo control de parásitos, Suin reúne sus fuerzas y se prepara para ir-se com Kang-Vou. Mientras tanto, o equipo de tarefa se siente incômodo después de la operação falida em la autopista. Estão considerando cancelar o gran festival de música em memória do alcalde, temiendo mais problemas. Sin embargo, cancelar um evento tão significativo não é simple. La reputação do alcalde está em jogo y para estos oficiales, la política sempre viene primeiro. Después de la reunião, Wonshik habla com Shumi, quem agora é um parásito. Confirma que Suin é diferente, ela é uma mutante. Esto explica por que não fui detectada por los sensores. Shumin cree que necessitam deshacer-se de Suin y planea encargar-se de elo personalmente. Em la casa de Ki-Sok, Suin decide que não vai a huir más, está determinada a contra-atacar. Mientras ven las noticias en la TV sobre la propagación de los parásitos, Kang-Vou se sorprende por la decisión de las autoridades de informar ao público sobre la amenaza de los parásitos. Mientras tanto, Junho-Kyun localiza la iglesia donde se esconden los parásitos. Toma fotos do exterior y planea um ataque a gran escala para eliminar a todos dentro. Mais tarde esa noche, Suin lama Junho-Kyun y le advierte que tanto Shumin como Wonshik são parásitos. Junho-Kyun descarta suas preocupações, citando los escaneos corporales completos que se hicieron para la autorização. Sin embargo, Sui le recuerda que estos escaneos no sempre são precisos, especialmente desde que Junho-Kyun la capturou previamente y encontrou que não era um parásito. Apesar de esto, Junho-Kyun accede a encontrar-se com Suin y pedir uma direção. Mientras se preparam para la reunião, Kang-Vou descobre o mensagem final que Jin-Hee estava a ponto de enviar antes de ser assassinada. Disse, no vengas a casa. Kang-Vou se dá conta de su erro y decide unir-se a la lucha después de todo. Suin se encuentra com Junho-Kyun en la azotea opuesta esa noche. Le explica la conexión entre ela y Hyde, así como lo que pasó con Shumi. Junho-Kyun sugiere que Suin se una a elos para el asalto, pero Suin decide escapar quando lega más guardias, aparentemente preparando-la para ser su perro de casa. Tomando el control, Hyde impulsa a Suin a saltar do techo y cair em um auto conducido por Kang-Vou. Mientras se alejam a toda velocidade, Hyde informa a Suin que estará inactiva durante as próximas 3 horas para evitar situações mais arriesgadas. Keon-Hee rastreia Ki-Sok, buscando informação sobre seu hermano y Suin.
Sin embargo, la situación se intensifica quando Ki-sok contacta a Kang-woo, incitando a Kyung-hee a amenazar la vida de Ki-sok se não regressam a casa imediatamente. Em um intento desesperado por proteger a seu amigo, Kang-woo e Sun cumprem, pero Ki-sok se sacrifica para salvá-los. Apesar de seus esforços, Ki-sok muere tragicamente. Mientras tanto, o assalto procede como planeado, pero Junho Kyun comienza a dudar de la lealtad de Shumin, sospechando que é um parásito. Recoge uma muestra de cabelo de Won-shik para examiná-la. Sin embargo, quando los resultados de la prueba revelam que Won-shik é humano, las sospechas de Junho Kyun cambia. Mientras o equipo de tarefa se prepara para atacar, Kang-woo e Sun se acercam uma última vez, advirtiendo a Junho Kyun que é uma trampa. Ignorando sua advertência, Junho Kyun lidera o equipo dentro do edifício, inconsciente de la verdadeira ameaça que acecha dentro. Uma vez dentro, Shumin toma o assunto em suas próprias manos, eliminando a seus companheiros parásitos com um disparo de escopeta em o pecho. Mientras tanto, Kyung-hee escapa por pouco, subindo a um autobus mientras lidia com sentimentos de traição e confusão. Mientras Sun e Kang-woo armam o rompecabezas, se dão conta de que o parásito dentro de Shumin tiene uma agenda oculta. Busca apoderar-se do controle de alguém em uma posição de poder, especificamente apontando ao alcalde de Nama, quem se esperava que legara pronto. Em um recuerdo, vemos o passado de Won-shik ao encontrar-se com o pastor Kwon, quem está controlado por el parásito. O pastor, impulsado por objetivos oscuros, ha matado a sua esposa fuerza a Won-shik a ayudar amenazando sua vida. Revela su plan para liderar um grupo humano, explicando por que Won-shik está involucrado. Divuel tem o presente, Shumin, a hora com o parásito do pastor, sostiene uma reunião para actualizar a todos sobre as ações do equipo de tarefa. Anuncia uma búsqueda de Sun e Kyung-hee, lamando as criminais buscadas. Curiosamente, não menciona Kang-woo, quem agarra alguns snacks para el Sun antes de ir-se. Kyung-hee lama a Kang-woo, sugerindo que se reúna. El está inseguro, pero Sun acede a la ideia, viendo-la como uma oportunidade para unir fuerzas confrontar a Shumin mientras Hyde não está de acordo, temiendo riesgos innecessários, Sui está dispuesta a seguir adelante. Durante esto, Kang-woo é esse testigo de la conversação se enoja, agarra um cochilo se mueve para actuar, pero Kyung-hee interviene, deteniendo-lo em seco. Sorprendentemente, nadie a su alrededor parece reaccionar, ni siquiera quando uma família passa momentos después. Después de que la tensão se calma, Kang-woo comparte detalhes sobre los planos de Shumin, incluindo apontar ao alcalde. Com uma aliança inestável formada, decidem trabalhar juntos, ao menos por hora. Mientras tanto, Junho Kyun descobre evidencia que sugere que o cochilo usado contra o perro de casa poderia haver sido manipulado para incriminar a los parásitos, confirmando lo que sospechava. Junho Kyun recebe ordens de seus superiores de dirigir-se a Gangwon, donde sospecham que há novos parásitos. Está preocupada por deixar la cidade, especialmente com Shumin e Won-shik ajudando com a seguridade do alcalde, lo que se alinha com o plan para hacerle dano. Mientras se van, Sui lama a Junho Kyun, hablando através de Hyde, le advierte sobre o festival de música. Disse que está em caminho a matar a Shumin surpreendentemente, Junho Kyun le cree dá la vuelta a la camioneta, abandonando o play original. Mientras tanto, Kang-woo e Sui esperam o momento correto para atacar. Vem a Shumin, que não está sendo muito discreto e imediatamente comienza a atacar a la gente, revelando-se como um parásito moviendo-se para atacar ao alcalde. Em meio do caos, Shumin infecta uno de los guarda-espaldas do alcalde, pero antes de que pueda tomar controle do alcalde, Kang-woo lega e interviene. Kang-woo protege ao alcalde mientras instala uma peleia entre los dos parásitos. Tristemente, o parásito do pastor demuestra ser demasiado poderoso e supera a Kyung-hee, levando-la a sua muerte. Mientras o parásito do pastor se desvanece, se apodera de Won-shik. Kang-woo e o alcalde logra escapar, deixando a Sun para enfrentar-se a Won-shik. Sin embargo, em el calor de la batalha, Won-shik propõe uma aliança para derribar la organização. Justo quando lo considera, Junho Kyun lega se dá conta de la verdadeira identidade de Won-shik como um parásito. Sem vacilar, le dispara em el pecho, terminando com sua vida. Mientras Sui logra matar ao parásito astuto que atacava a Junho Kyun, Hyde revela que Sui agora está confiando em la gente apesar de suas dificuldades passadas. Desmaiando-se por el agotamento, Sui é encontrada por Junho Kyun e sua equipo. Después de evaluar la situação,
Junho Kyun se dá conta de que Suino representa uma ameaça como uma mulher normal y decide dejarla ir livre. Mientras tanto, Kang-woo y Suin desenrolam um forte vínculo depois de suportar numerosos desafios juntos. Algum tempo depois, são vistos caminhando juntos, reflexionando sobre sua viagem. Kang-woo comparte que se ha unido recentemente ao Team Grey com Junho Kyun, aproveitando sua experiência militar de seu tempo em Los Marines para reconstruir sua vida. Mientras estão juntos, Kang-woo saca uma nota que Hyde escreveu para Suin. Expressa sua incapacidade de transmitir a mensagem ao mesmo YCVA, sugerindo que há um lugar para ela em seu equipo. Leyendo as palavras restantes de la nota para si mesma, Suin aprende que Hyde lhe assegurou que não está sola, veter she realizes it or not. Em la seguinte cena, Suin recebe o visitante em El Team Grey, que disse ser um experto em parásitos. Para sua surpresa, o visitante resulta ser Shinichi. El estende sua mano para o apreton, senalando o final de la temporada.